Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Alemanha 1942, a Copa do Mundo que não aconteceu. A Copa do Mundo da FIFA é o maior evento esportivo do planeta. Nenhum outro torneio gera tanta expectativa e mobiliza tantas pessoas. Um total de 89 países competiram no torneio, mas apenas 8 nações conseguiram levantar o famoso troféu. Sem dúvida, a Copa do Mundo é a prova viva de que o futebol transcende fronteiras, não entende idiomas e sua paixão une as pessoas. No entanto, em seus primeiros anos, antes de se tornar o evento esportivo que levanta paixões, e em uma época em que o futebol ainda engatinhava, a FIFA teve que enfrentar momentos muito complicados. Isso ocorreu em um período de mudanças significativas em todo o mundo, com uma Europa imersa em incertezas geopolíticas. Ainda assim, até antes da Segunda Guerra Mundial, o Mundial era realizado a cada 4 anos, sem interrupções e com uma boa aceitação global. Após a terceira edição de 1938, realizada na França, a FIFA ainda discutia qual seria a sede da edição de 1942. Mas, como todos sabemos, em setembro de 1939, a guerra eclodiu na Europa e a FIFA optou por cancelar o torneio até sua próxima edição, que só foi celebrada 12 anos depois, no Brasil. Embora a história oficial diga que nunca houve uma Copa do Mundo em 1942 e que ela não consta na lista de edições da FIFA, a verdade é que há muito mais história por trás dessa edição nunca celebrada. A FIFA não tomou a decisão de cancelar o torneio em 1939. E até os primeiros meses de 1941, o debate sobre a sede e os países participantes ainda continuava. Além disso, entre as milhares de anedotas daqueles anos sombrios, uma sobreviveu até hoje e conta que o Mundial de 1942 teve uma final presenciada por quase 100 mil pessoas. O que há de verdade por trás dessas histórias sobre a edição da Copa do Mundo de 1942 e que registros temos dela? Hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais na história dos mundiais para descobrir o que se esconde por trás da não disputada edição de 1942. Em agosto de 1936, durante o 23º Congresso da FIFA em Berlim, a França foi nomeada sede da terceira Copa do Mundo. No início, a Alemanha nazista era a favorita, mas a FIFA acabou optando pela França, não sem antes prometer aos alemães que eles sediariam a próxima edição, em 1942. Após o término da terceira edição, chegou novamente o momento de designar o país anfitrião para o próximo torneio. Como as 3 primeiras edições foram um sucesso popular, midiático e comercial, a escolha para a Copa do Mundo de 1942 foi cercada de ambição, resultando em jogos de engano e lobby. Tudo isso no contexto de um mundo já cheio de intriga, onde as ideologias se organizavam em blocos geopolíticos e a propaganda era a arma mais usada. No caso da Alemanha, Berlim acabara de sediar os Jogos Olímpicos de 1936 e os nacionalsocialistas haviam percebido que os eventos esportivos eram uma ferramenta de propaganda formidável. Por isso, e além da promessa da FIFA, os alemães tinham um grande interesse em sediar o Mundial. Enquanto isso, apesar da crescente tensão na Europa, com as primeiras provocações que prenunciavam o conflito iminente, o Mundial de 1942 ainda era muito esperado, e todos, amadores e profissionais, faziam planos para a próxima edição. A respeito disso, Emmanuel Gambardella, jornalista esportivo francês da época, comentou: "Depois do Mundial de 1938, já estamos pensando no próximo. Refiro-me ao Mundial de 1942. Existem 2 projetos em andamento. Uma iniciativa ousada seria dizer à Inglaterra que, como se sabe, quase se envolveu desta vez.
enquanto o segundo candidato e considerado o verdadeiro candidato para a organização do Mundial de 1942 é a Alemanha. Já havia se incorporado às fileiras em 1936 no Congresso da FIFA em Berlim. Poderia-se dizer que era a época em que se considerava que talvez a França estava dando um grande passo ao se oferecer para organizar a Copa do Mundo de 1938, que talvez seria obrigada a desistir. A Alemanha se fez passar por sucessora da França, mas em uma reunião pública declarou que a deixaria em seu lugar com a condição de que lhe fosse concedida a Copa do Mundo de 1942. A França teve um grande sucesso. A promessa feita à Alemanha permanece intacta. As declarações de Gambardella parecem confirmar a hipótese de um pacto entre a França e a Alemanha em relação aos mundiais de 1938 e 1942. No entanto, devido a essas especulações sobre a possibilidade de outra Copa do Mundo na Europa, o Brasil rapidamente se propôs como novo candidato, alegando que um torneio de caráter mundial deveria ser celebrado e fora da Europa. De certa forma, a opinião pública esperava que um país das Américas fosse nomeado, e isso era óbvio para os delegados dos países sul-americanos. Além disso, fatores como a possível ausência da Itália em um Mundial na América do Sul, para evitar que ela fosse campeã pela terceira vez consecutiva e arruinasse o espírito das seleções, bem como a exigência da Alemanha de excluir jogadores profissionais da competição, foram levados em conta pelo comitê organizador. Mas, para ser realista, o maior medo da FIFA com a possibilidade de realizar o próximo torneio no Brasil era a ideia de que isso provocasse a desistência de muitas seleções europeias, como aconteceu em 1930, em particular pelos gastos de viagem. Em consequência, a FIFA finalmente adiou a designação do país organizador para o próximo Congresso de 1939, a ser realizado em Luxemburgo. Graças a esse tempo extra, a federação esperava que uma candidatura europeia adicional fosse apresentada. Enquanto isso, Jules Rimet, presidente da FIFA, fez várias viagens entre o velho continente e a América do Sul. Os sul-americanos aproveitaram a oportunidade para mostrar entusiasmo em sediar a Copa do Mundo em seu continente, mas também um desejo de cooperação e reconciliação. Como resultado, em junho de 1939, a Associação do Futebol Argentino expressou seu interesse em organizar a Copa do Mundo e provavelmente se tornaria o terceiro candidato. Ela também insinuou que estaria disposta a co-organizar a competição com seu vizinho brasileiro. No entanto, apesar de ter demonstrado interesse, não apresentou uma solicitação oficial. Na falta de uma segunda candidatura europeia, além da Alemanha, o presidente da FIFA decidiu examinar mais de perto o projeto brasileiro, que diante da crescente tensão na Europa, era a candidatura que mantinha viva a esperança do torneio. Mas, enquanto ele estava na América do Sul, as hostilidades na Europa começaram. A Segunda Guerra Mundial estava começando. O novo Congresso da FIFA seria realizado em setembro de 1939, mas as declarações de guerra do Reino Unido e, em seguida, da França contra a Alemanha, inevitavelmente tornaram esse calendário irrisório. No entanto, a FIFA não parou suas atividades e, em outubro daquele ano, seu comitê de emergência se reuniu na Suíça, onde decidiu que o Congresso seria adiado para março de 1940 e que a Alemanha provavelmente seria a sede final desta edição. Em dezembro de 1939, o jornal Le Petit Parisien anunciava que haverá, de fato, uma Copa do Mundo de 1942, citando o Dr. Schricker, secretário-geral da FIFA. O tema da próxima Copa do Mundo ainda preocupava as pessoas, e elas mantinham a esperança enquanto a chamada Guerra de Brincadeira se desenrolava na Europa Ocidental.
No entanto, em março de 1940, a Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado oficial dizendo: diante da situação atual, o Brasil cancela a solicitação que havia enviado à FIFA para a organização da Copa do Mundo de Futebol em 1942. 2 meses depois, começava a Batalha da França. E com ela, o conflito, o caos e a desolação se espalharam pela Europa Ocidental. No final de 1940, alguns jornais mencionaram que a Copa do Mundo seria realizada 18 meses após o fim das hostilidades. Um prazo vago, mas que pareceu agradar a Argentina, que ainda mantinha conversas com a FIFA para oficializar sua candidatura. Em fevereiro de 1941, as reuniões do comitê organizador continuavam, discutindo novas sugestões para a organização do Mundial. Mas foi finalmente em abril daquele ano que Jules Rimet deu o apito final. Naquele momento, a Alemanha parecia todo-poderosa e os Estados Unidos ainda não haviam entrado no conflito. A esperança estava no ponto mais baixo, então pode-se afirmar que a decisão de Rimet foi puramente circunstancial. Mas, apesar de a FIFA ter tomado a decisão final de cancelar o torneio, o futebol de seleções como tal nunca parou, o que resultou em uma série de partidas não oficiais no verão de 1942, que para algumas pessoas são consideradas parte daquele Mundial nunca disputado. Em 20 de abril de 1941, um amistoso foi celebrado entre as seleções da Suíça e da Alemanha, por ocasião do aniversário de 52 anos de Hitler. Naquele jogo em Berna, os suíços saíram vitoriosos com um placar de 2-1. A partir daí, a seleção alemã, cada vez mais pressionada pelo regime a desmanchar a equipe e enviar os jogadores para o front, começou a colecionar uma série de vitórias com resultados contundentes. Em maio de 1942, a equipe alemã venceu a Hungria por 5-3 e derrotou a Bulgária confortavelmente por 3-0 e a Romênia por 7-0. O próximo jogo da Mannschaft em setembro de 1942 seria contra a seleção neutra da Suécia, e esperava-se que os alemães continuassem sua boa fase. O jogo era especialmente aguardado, pois a Alemanha voltava a enfrentar um adversário neutro e não aliado, mas desta vez em casa, no Estádio Olímpico de Berlim, onde cerca de 98 mil pessoas estavam presentes. Antes do jogo, os suecos se alinharam com os braços ao lado do corpo, enquanto os alemães faziam a saudação de Heil Hitler. Apesar da animosidade, os capitães Paul Janes, Alemanha, e Karl-Erik Gran, Suécia, se cumprimentaram de forma esportiva. Após esse cumprimento protocolar, o jogo, arbitrado pelo dinamarquês Valdemar Laursen, começou. Aos 7 minutos, a Suécia ousou tomar a dianteira com Arne Nyberg, do IFK Gothenburg. Claro que os alemães não se renderam facilmente e buscaram a virada de 2-1 com gols de Ernst Lehner e August Klingler. Mas a Suécia empatou antes do intervalo, com o atacante Henry Karlsson, do AIK Solna. No Olympiastadion, a incerteza pairava entre os quase 100 mil espectadores. Com o início do segundo tempo, a expectativa era que os alemães conseguissem uma vitória épica em casa. Não apenas pelo orgulho, mas também porque os jogadores tinham um incentivo considerável: não serem enviados para a linha de frente. Mas para o pesar deles, a segunda metade do jogo pertenceu quase inteiramente aos suecos. Aos 71 minutos, os suecos Gunnar Gren e Gunnar Nordahl combinaram em uma jogada de puro toque que terminou com um passe decisivo para Malte Mortensson, que marcou o terceiro e último gol do jogo, silenciando todos no Estádio Olímpico. A derrota alemã marcou o princípio do fim para a seleção da Alemanha nazista. Martin Franz Luther, subsecretário e assessor do ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, justificou a dissolução da seleção alemã comentando: 100 mil pessoas saíram do estádio deprimidas.
E como a vitória neste jogo de futebol está mais perto do coração desta gente do que a captura de alguma cidade no leste, tal evento deve ser proibido para o bem do humor doméstico. Em consequência, a seleção nacional alemã foi dissolvida e seus jogadores foram enviados para o front. A lenda do futebol teutônico Fritz Walter foi um dos poucos a sobreviver à guerra. Muitos de seus companheiros de equipe, incluindo o lendário artilheiro August Klingler, que marcou naquele jogo contra a Suécia, perderam a vida. Anos depois, Walter seria o capitão dos alemães na vitória da República Federal na Copa do Mundo de 1954. Embora a FIFA não tenha organizado nem reconhecido uma Copa do Mundo em 1942, algumas pessoas, e principalmente os suecos, se consideram os vencedores daquele Mundial não disputado, especialmente porque o mais perto que eles chegaram de uma final desde então foi como vice-campeões em 1958, quando sediaram a Copa do Mundo. No entanto, esse fato não diminui a importância e o enorme significado daquele jogo em Berlim, pois, por um lado, selou o destino daqueles jogadores que formavam a seleção alemã, e por outro, foi um golpe muito duro no ego alemão que vinha se consolidando após a recuperação da iniciativa na Frente Oriental. Em relação ao cancelamento da quarta edição da Copa do Mundo de 1942 pela FIFA, podemos dizer que essa decisão demorou a tomar forma, como se não pudessem aceitar o inevitável. Para nós, torcedores, poderia ter sido uma das melhores e mais memoráveis Copas da história. Teria sido o Mundial do lendário Stanley Matthews, do Wunder Team da Áustria Mágica, da Itália de Giuseppe Meazza, da Alemanha de Fritz Walter, da Argentina do ataque do River Plate, da Hungria do futebol arte, do Brasil de Leônidas da Silva, do orgulho uruguaio e da primeira grande seleção soviética dominada pelos ucranianos do Dínamo de Kiev. No entanto, considero que o cancelamento, junto com a edição prevista para 1946, foi a decisão mais acertada. Em anos em que o esporte se tornava um tema novo e importante nas relações internacionais, a FIFA começou a ser alvo de constantes tentativas de manipulação política. Mas, ao final desse período terrível, a FIFA obteve mais autonomia, construindo seu próprio caminho na história das organizações internacionais, a meio caminho entre uma organização não governamental e um grupo de interesse. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.